Bem-vindos ao PGE em Ação. Hoje vamos falar sobre o controle da dívida ativa. Conosco o procurador-chefe da Procuradoria de Controle da Dívida Ativa, José Aparecido Barcelo de Lima. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Quando a gente fala de controle da dívida ativa, a gente tem aí um grande desafio. Como estamos nesse processo? Nós estamos enfrentando o desafio. Nós adotamos uma série de medidas de modernização do controle da dívida ativa. Quando você fala em controle da dívida ativa, você tem que ter um viés para o controle de legalidade, para a gente dar certeza, liquidez para os créditos do Estado, eficiência na cobrança propriamente dita, e a PGE, com uma ação muito ativa da doutora Fabiola Marchetti, agora com a doutora Ana, tem nos apoiado muito, investiu maciçamente. Nós triplicamos a nossa força de trabalho, reestruturamos a parte física e, com isso, trouxemos agilidade para a cobrança. Agilidade na inscrição, agilidade no encaminhamento dos títulos para protestos, agilidade para o encaminhamento para ajuizamento. E isso repercutiu numa melhora da arrecadação. E quando a gente fala de melhora da arrecadação, a gente está falando primeiro de uma dívida de quanto, mais ou menos? Olha, nós temos um estoque muito grande da dívida ativa, mas nós tivemos em torno de mais de 300% de aumento na arrecadação nos últimos anos. Ou seja, então, esse trabalho está surtindo efeito. Muito efeito. Esse trabalho trouxe para nós um reconhecimento do próprio Tribunal de Contas. Historicamente, as contas do Estado, quando são julgadas, o Tribunal de Contas tinha recomendações em relação à dívida ativa. Já há 2 anos que não tem recomendações, tem um reconhecimento da eficiência. E a gente tem muitas dessas dívidas inscritas em cartório. Como é que funciona essa parceria que está sendo realizada ali e quais os dados que a gente já tem em relação a isso? Isso aconteceu no final de 2014, início de 2015, começamos a encaminhar títulos para cartório. E isso era bem pouco mesmo no começo, não tinha sistema, depois foi melhorando, hoje é tudo através de sistemas. Em 2019, a gente já estava encaminhando 4.500 títulos por mês. Nós chegamos em 2020 a encaminhar 30 mil títulos por mês. Agora, como assim, foi um volume grande, nós temos um percentual elevadíssimo do nosso estoque de títulos protestados. Nós temos hoje mais de 73% de todo o nosso estoque está protestado. Então, isso nos traz um resultado excelente. Que números a gente tem atuais em relação a essa questão da dívida ativa? Por exemplo, protestos. Nós temos mais de 443 mil CDAs protestadas. Nós temos um estoque de protesto nos cartórios do Estado inteiro de 5 bilhões de reais em valores. O devedor está negativado. E quando a gente fala em negativado, ele está negativado na dívida ativa, ele está negativado no cartório de protesto, ele está negativado no SPC, no Serasa. Então, é interessante que venha sempre procurar para resolver, para limpar o nome. E a gente está lá sempre aberto para isso. E em que momento ocorre essa inscrição, esse débito, por exemplo, na dívida ativa? Como é que é encaminhado essa questão para protesto? Como que a gente chega? Obviamente não se paga ali o imposto, mas como que chega e como que eu posso resolver também esse processo? Essa questão da dívida ativa passa sempre pela inadimplência, lá na origem. Aí o gestor, titular da pasta, onde tem esse crédito, havendo a inadimplência, ele esgota todos os seus meios que tem para cobrar. Esgotou, não teve êxito, aí ele encaminha para a inscrição na dívida ativa. Chega na PGE, a gente faz uma análise da legalidade do processo, se o processo está adequadamente saneado, aí a gente faz a inscrição em dívida ativa, emite uma certidão de dívida ativa, que é a CDA. Essa certidão de dívida ativa está para o Estado, assim como a duplicata, a nota promissória, o cheque está para a iniciativa privada. É o nosso título de crédito. Aí a gente inicia o procedimento de cobrança, por telefone, e-mail, e protesto, que é o mais eficiente hoje, é o protesto. E ajuizamento. Então a gente evita muito ajuizar, a gente ajuiza em último caso. A PGE tem um projeto de desjudicialização, e a desjudicialização significa eficiência na cobrança administrativa.
Quanto mais a gente for eficiente na cobrança administrativa, menos a gente vai ajuizar. E o contribuinte, sendo cobrado, ele tem que ir na PGE ou mandar por e-mail para poder parcelar ou quitar, ver a forma melhor para ele de resolver. Opções, então, ele tem aí para poder resolver isso? Tem opções, a gente sabe das dificuldades hoje, né? Mas a gente faz o possível para atender. Hoje, com toda essa crise que teve aí, né? Em todos os sentidos, mas a gente procura sempre resolver no sentido de que o devedor permaneça produzindo, permaneça gerando emprego, permaneça recolhendo tributos para o Estado. Nós não queremos que ele encerre suas atividades por uma pressão do Estado para receber seu crédito. A gente tenta sempre viabilizar essa atividade dele, a continuidade da atividade dele. Que contatos hoje o contribuinte tem disponíveis para saber sobre a questão de dívida ativa e consultar ela justamente lá na PGE? Nós temos contatos por e-mail. O e-mail é parcelamento.pcda@pge.ms.gov.br. Nós temos o telefone, é 3322-7633, 3322-7636 e 3322-7654. Ou seja, tem esse canal direto para ele poder tirar dúvida. Que dúvidas ele consegue tirar nesses canais? Por exemplo, às vezes, eu quero saber que débito que é isso, por que eu estou devendo, por que eu estou protestado? Aí a gente entra no sistema, passa essa informação para ele, por telefone mesmo. Se ele quiser mais detalhes, ele apresenta um requerimento, a gente orienta tudo, ele pode mandar esse requerimento por e-mail, aí a gente processa o requerimento, responde para ele, manda a intimação para ele por e-mail. E sim, então, se quiser parcelar, a gente manda o formulário de parcelamento, ele responde. Ou, claro, evidentemente que pode ir lá pessoalmente, né, no balcão da PCDA. E se tiver protestado, ele indo no balcão, do lado já tem o posto de atendimento dos cartórios. Então ele já resolve o problema do débito principal com o Estado e resolve o problema da baixa do protesto dele. Não precisa estar deslocando de um lugar para outro. Quando a gente fala dessa parceria com o Instituto de Protestos, isso facilita também a vida do contribuinte que está lá no interior. Mas, efetivamente, como é que funciona o protesto e como o pessoal lá no interior também pode se beneficiar de soluções para resolver a sua questão de dívida ativa com o Estado? A gente tenta todos os meios para receber, não obtendo êxito, a gente encaminha para os cartórios. O cartório recepciona o título e ele faz um cadastramento e notifica o devedor para pagar. O prazo legal é de 3 dias para pagar diretamente no cartório. Se ele não é encontrado pessoalmente, ele é notificado por edital e no caso do edital o prazo passa para 5 dias para ele ir dirigir ao cartório e pagar, antes de ser protestado. Não sendo quitado, ele volta protestado para a PGE e fica lá disponível para pagamento. O que nós conseguimos com essa parceria com o Instituto? É viabilizar para o contribuinte apresentar o seu pedido de parcelamento, de requerimento de parcelamento direto no cartório. E o cartório recepciona e encaminha para a PGE para a gente fazer a análise e ser aprovado o cadastramento. E a partir do momento que cadastra no sistema, libera para o cartório emitir a guia, ou da EMES, da primeira parcela. Ele quitando a primeira parcela, ele já pode dirigir ao cartório novamente e solicitar a baixa do protesto, quitando os emolumentos e limpando o seu nome. Então, isso deu uma capilaridade no atendimento para todos os contribuintes em todas as comarcas do Estado pela PGE. Ou seja, a PGE está presente, então, em todos os municípios para a solução da dívida ativa. Em relação ao protesto, a solução da dívida ativa dos títulos protestados está. E hoje nós falamos sobre controle da dívida ativa com o procurador-chefe da Procuradoria de Controle da Dívida Ativa, José Aparecido Barcelo de Lima. Muito obrigado por sua participação. Obrigado pela oportunidade. E para assistir a esse e outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. PGE em Ação, uma produção em parceria entre a Assembleia Legislativa e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!